gama muito grande de técnicas com este símbolo, por conta de que ele realmente assim, é o mais potente, é justamente trazer ou aproximar uma possibilidade de já sermos pioneiros de uma nova terra, né, de uma nova humanidade, de algo que ainda será, que as pessoas ainda estão buscando, né? Por isso mesmo que nós somos pioneiros de toda essa possibilidade aí, quando nós começamos a utilizar essa energia, nos trazer uma renovação de energia, vitalidade, né, que a gente possa foco, né, que aí, por exemplo, assim, se alguém está meio desanimado, vai ali, faz 2 minutinhos, 5 minutinhos, isso nos remete a imediatamente a uma dimensão distinta. O papel assim do primeiro resgate de mestres, né? Eu vou despertar um potencial que eu ainda desconheço. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui hoje na presença dele, o Andromedano, Delcy Jardim, ele que é o canalizador do método integrado de transmutação interior e ascensão Moin-chan. Seja muito bem-vindo, Delcy, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho mais do Moin-chan. Obrigado mesmo. E obrigado a todos que estão aí assistindo também. Tu vai nos passar hoje uma técnica muito poderosa, forte, importantíssima, forte, potente. E que a pessoa vai sentir diferença. Sem dúvida, sente diferença em tudo, na vida, no estado de ânimo, nas práticas que já faz. E é simples. Muito simples, muito simples. É uma visualização de 5 minutinhos, muda todo o ânimo, toda a vida. Leva o meu carimbo, pessoal, pum! Porque muito fiz essas técnicas do Delcy, do Moin-chan, né, as técnicas canalizadas de Andrômeda. Ele vai falar tudo isso conosco, sobre Andrômeda, os andromedanos. Ele vai falar a origem, ele vai trazer símbolos, né? Utiliza símbolos, essa nossa mentalização de hoje, essa nossa técnica de hoje. Ele vai falar tudo em detalhes conosco, a origem e tudo mais. Então, estará muito interessante. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. Delcy, qual é a relação dessa prática antes de nós iniciarmos? Porque eu quero que as pessoas entendam bem a prática que elas vão fazer. Depois eu quero falar para o pessoal o meu relato com as tuas técnicas, não só com esta, mas também com outra conhecida como a Ponte de Hélio, que para mim é uma das melhores, né? Hélio representa o Sol, a nossa conexão com as mônadas superiores do universo. A gente faz essa conexão de integração entre nós e as hierarquias cósmicas, e a energia que provém disso é de uma expansão muito grande, é uma energia muito forte, é algo muito lindo, algo muito bonito, sem dúvida transformador, e ancora na gente uma energia muito, muito magnífica, magnânima e realmente transformadora. Então hoje, qual é o nome da técnica que tu vai nos passar? Então, eu vou mostrar uma técnica que é com o símbolo da transmutação, é uma técnica para acúmulo de energia. Essa técnica, ela é uma visualização desse símbolo e, ao mesmo tempo, ela vai produzindo o quê? Uma revitalização, vitalidade, ela vai trazendo ânimo, vai trazendo foco, ela renova. Depois que a gente termina ali 5 minutinhos, sai com a pilha toda e, inclusive, pode ser usada mesmo que não seja iniciado no método, que é uma técnica lá de nível 3, eu vou trazer aqui a maneira que qualquer um pode utilizar com a energia que já tenha de qualquer método que utilize. E a pergunta do povo que não quer calar, eu tenho certeza. Qual a relação dessa técnica com Andrômeda? Ela veio do povo de lá? Sem dúvida. Todas as técnicas do Moin-chan, elas aproximam essa dimensão, né, essa força que vem de Andrômeda. E tem um sentido, justamente até o símbolo da transmutação é o mais potente em relação a essa aproximação dessa energia, né? Sétimo raio, Saint-Germain, o Antuak, e também Andrômeda.
E é justamente por isso que eu acho tão importante, assim, e ela é, para mim, muito sagrada, eu diria até, né? Claro que lá, né, tem uma gama muito grande de técnicas com este símbolo, por conta de que ele realmente, assim, é o mais potente, e também por isso que eu resolvi trazer aqui também, assim, para qualquer um poder utilizar, mesmo que não esteja iniciado, para sentir o potencial dessa força. E tem um sentido, né, para a gente sempre falar de Andrômeda também, né, que tem uma aproximação ocorrendo, e esse impulso para a nova humanidade, que a gente sempre está falando, né, essa transição planetária. Então, é uma aproximação que já está acontecendo por meio dos símbolos, mas também por meio da energia em si, né, que uma das principais ideias que existe dentro do Mointian e do processo que ele vem desenvolver é justamente trazer ou aproximar uma possibilidade de já sermos pioneiros de uma nova terra, né, de uma nova humanidade, de algo que ainda será, que as pessoas ainda estão buscando, né? Então, por isso que eu acho muito mais importante, assim, que falar sobre, ou de lá, mostrar o potencial aqui, né, que quando a gente vai usando isso, o que vai acontecendo? Vai aproximando com os ideais que provém de lá. E esses ideais são o quê? Justamente uma consciência distinta, né? Não estar envolto nessas questões mais do mundo material, mas ao mesmo tempo desenvolver esse mundo material de acordo com uma perspectiva espiritual renovada, né? E também uma transformação até mesmo da questão da espiritualidade por conta de técnicas que estejam de acordo com a estrutura vigente no planeta já, né? E por isso mesmo que nós somos pioneiros de toda essa possibilidade aí quando nós começamos a utilizar essa energia. Que incrível mesmo. E por isso eu quero te perguntar também a relação dessa prática com Andrômeda. Bom, a gente já falou, né? Mas a origem desta prática. Então, esse símbolo, né, o símbolo da transmutação, já está aqui no planeta, né? Eu estou aqui no planeta há 210 mil anos. Aí, é antigo demais, já está envelhecido? Não. Eu ia te perguntar. A cada ciclo há uma renovação. Essa renovação ela é exigida por justamente da mudança que vem com a estrutura energética. Então, como nós estamos sendo pioneiros de uma nova humanidade, ele se renova e ele é, digamos assim, adaptado a uma estrutura que ainda será a que a humanidade geral vai manifestar aqui. Então, ele tem, sim, mais de 200 mil anos, mas sempre quando ele reaparece, ele vem renovado, né? A gente faz todo um trabalho, um estudo em relação aos centros energéticos planetários, né? E aí esses centros energéticos, eles vão nos mostrando, assim, quais são as configurações atuais, o que está mudando e o que virá a ser ainda. Então, por isso que essa origem, ela tem essa corrente andromedana no sentido do aspecto da transmutação em si, né? A transmutação em si mesmo. E quando a gente utiliza, existem várias possibilidades, né? Uma, essa que eu acho assim mais interessante, mais palpável aqui nesse momento, que é nos trazer uma renovação de energia, vitalidade, né? Que a gente possa ter foco, né? Que aí, por exemplo, assim, se alguém está meio desanimado, vai ali, faz 2 minutinhos, 5 minutinhos, já fica pronto para a próxima. E existem muitas outras, por exemplo, assim, tem várias formas de visualizar esse símbolo, né? Quando ele entra, por exemplo, de cima, ele nos energiza, porque nesse símbolo da transmutação estão ali todos os raios, né? Então é um símbolo que ele agrega força de raios, de hierarquias, e ao mesmo tempo ele faz uma limpeza completa no nosso campo, né? Então isso nos remete imediatamente a uma dimensão distinta. Quando a gente está em grupo, por exemplo, né? Às vezes o pessoal está em grupo, o que sente? Sente o campo, sente energias dos outros, mas quando se utiliza a transmutação da maneira correta, isso isola o nosso campo para que a gente primeiro se conecte com o centro do nosso ser, e depois a união do grupo se faz de uma maneira mais tranquila, mais pura, né? Ah, que Então, maravilha. sim. E eu já tô vendo aqui com o Delcy, né, que ele é consciente da sua atemporalidade, consciente da vida eterna. Então, eu hoje vou estrear minha pergunta aqui no nosso videocast sobre os teus planos, porque eu sempre pergunto para os nossos queridos inscritos deixarem nos comentários, porque o que eles
pensam estar fazendo daqui a 500 anos. E quando se fala isso, as pessoas, 500 anos, eu estava fazendo planos para minha aposentadoria, né? Aqui na Terra. Mas, né, somos seres eternos, como a gente se vê daqui a 500 anos? Delcy, como tu se vê daqui a 500 anos? Olha, dentro do papel, existem muitas possibilidades, né? A minha é justamente fazer assim, ó. Já falei algumas vezes, né, que tem esse papel assim do primeiro resgate de mestres, né? Que na verdade, para que o mestre precisa ser resgatado? Não, é porque nós todos somos mestres ascensos, né? Só que a pessoa não sabe disso, porque aprendeu que para ascensionar precisa de muito tempo ou que precisa de muitas vidas, né? E já o meu propósito é dizer que não, nós já estamos completos, só precisa descascar algumas coisas e entender a vida. Então, o meu papel sempre vai ser, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, é preparar justamente o outro lado, no outro lado, lá, que a gente chama seres libertos, né, para que possam voltar, quem quiser ou quem precisar, como mestres ascensos que vão conduzir essa humanidade que permanece. Entende? Então, essa é a ideia, é de formar um grupo coeso, forte e integrado, no sentido de seres ascensos e conscientes disso, que ou auxiliarão do outro lado, mas já com sua formação mesmo completa, né, de seres ascensionados, ou voltam aí, assim como a gente faz hoje, pede auxílio lá para o mestre e tal, então vai pedir auxílio para o mestre Pavanello, para o mestre, não, né, todos que tiverem aqui dentro dessa formação, dessa consciência, né, de que é uma hora de realmente assumirmos esse papel profundo que nós temos. Claro, isso é bastante interessante. E a gente realmente, muitas pessoas não imaginam que possam haver mestres perdidos. Que sejam, né, inclusive todos nós, né. Exatamente, todos nós somos mestres perdidos, mestres ascensos, né? Que ainda estamos nos identificando com muito pouco, né, Delcy? Exatamente. Então a ideia é muito mais assim que propriamente falar de outros planos, de outra dimensão, no meu trabalho especificamente, é trazer técnicas para que a gente possa ir se reconhecendo como tal. Inclusive, tu reúne grupos para praticarem essas técnicas no teu canal no YouTube, né? Sim, sim. Que, aliás, eu vou deixar a recomendação do canal do Delcy aqui na descrição e também aparecendo na tela para vocês. Eu super recomendo. Eu, muitos anos, participei, fiz as práticas do Monchan e acredito que foi aquilo que me deu um grande update, um grande salto de consciência, de percepção, né? E foi maravilhoso, por isso eu gosto muito de trazer o Delcy aqui sempre para conversarmos, porque dele eu tenho fontes seguras de informação. Ó, que responsabilidade. É isso. Eu fico bem feliz com isso e sabe que eu tenho, nesses 23 anos, mantido a minha integridade sempre, né? Por conta justamente da responsabilidade e, inclusive, assim, tem hoje o respaldo daqueles que já seguem, né? Que trabalham com essa energia, que trabalham com o método, né? São milhares de pessoas que vêm aí assistindo, fazendo as iniciações e trabalhando, né? É um trabalho árduo, sim, sempre continuado, sim, né? Enquanto encarnados, nós sempre vamos ter, né, aquela situação que a gente demora um pouquinho mais para resolver, ou aquela pessoa que chega ali e não entende muito bem, a gente cria um certo probleminha, mas quanto mais integrados nós ficamos, muito mais fácil de entender os motivos dessas coisas aparecerem, né? E muito mais fácil também de não ficarmos ligados àquilo que não necessita, né? Então, eu sou grato mesmo pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais de Monchan e especialmente trazer alguma coisa que modifique, de fato, né, a cada um que esteja assistindo, olhando. Maravilha! Então, antes de começarmos a nossa prática, pessoal, conhecendo bem essa técnica, tem alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação. Sim, a única contraindicação... Não tem contraindicação, mas a única contraindicação... É não fazer. assim, tomar um certo, digamos assim, respeito, eu diria, pela energia que ele vem. O símbolo da transmutação, nas primeiras utilizações, ele é muito 8 ou 80, né? O que quer dizer assim? Ele é um símbolo que, se tem algo para resolver, ele vai te ajudar a resolver. Mesmo que a técnica aqui, que a gente vai ver aqui, ela seja uma técnica só para revitalizar, para ampliar a energia que a gente esteja fazendo já em qualquer coisa, ainda assim,
muitas coisas que a gente tiver aí para resolver, elas vão aparecer, elas vão afrouxar, né? E é uma possibilidade boa de a gente poder olhar de uma maneira boa, né? Sem estar cego para o que esteja aí nos incomodando. Eu queria só fazer se permite, Mas um hoje é diferencial, contigo. assim, que quando a gente fala símbolos, né? Quando a gente fala símbolo, a pessoa pensa, símbolo, de onde vem, como é que funciona isso, que ideia é essa de símbolo? Então, assim, símbolos no Monchan, eles vêm de uma altíssima tecnologia mesmo, a gente pode usar esse paralelo, né? Uma altíssima tecnologia, justamente andromedana, isso foi feito ainda antes de aparecer aqui na aura do planeta, né? Porque 210 mil anos não existia não era nem nessa dimensão aqui, digamos, que eu encarnei, né? Foi numa dimensão anterior a essa aqui, ou mais leve. Então, assim, a diferença que existe entre a maioria dos símbolos que existem, ou quando tem traçados de energia, é que a maioria dessas energias, que até a gente pode falar assim um pouco mais antigas, é que elas, para funcionarem, elas entram numa questão que é assim, geralmente são aprisionamentos de seres, de elementais, por exemplo, de energias que ficam ali para que aquilo possa funcionar, né? Então, aqui a diferença é que não existe seres aprisionados, ao contrário, é uma configuração na qual seres que estejam prontos e preparados e se identifiquem com esse trabalho, se doam no sentido de alimentar aquele objeto, digamos assim, que quando ele entra em contato com o nosso campo de energia, o que ele faz? Naturalmente, aqueles seres agregam ao nosso campo e aceleram aquilo que for o necessário real para o nosso processo evolutivo. Então, essa é a grande diferença. Quando esse trabalho termina, aquilo ali não fica no campo, né? Porque aí nós vamos largar as bengalas. Então, eu sempre falo também uma coisa que é muito importante, assim, o Monchan é sempre um meio para nós chegarmos a um fim. Esse meio eu vou despertar um potencial que eu ainda desconheço, e quando eu tiver esse potencial, né, é como se fosse, por exemplo, usar um aplicativo que me ensina a correr. Bom, aprendi a correr, não preciso mais do aplicativo, né? Vamos colocar assim uma ideiazinha mais ou menos. Então, a ideia do Monchan é sempre nos dar força, alavancar o nosso processo e depois eu fico sem necessidade de utilizar, né? Sem necessidade mesmo. Então, essa é a grande diferença. É E não como são se seres que fosse. são aprisionados, são seres que pela confluência, pelo fluxo da sua própria existência e prestam sua consciência naquele processo necessário do momento da pessoa que está fazendo a técnica. Então, esse é um esclarecimento importante, assim. Verdade, eu acho que o Monchan tem essas ferramentas muito importantes, muito poderosas, que servem para que a gente se acostume a, por nós mesmos, posteriormente acessar essas energias, por aprender o caminho de acesso, né? Assim, acredito que como muitas coisas, até mesmo como incenso, velas, santos, Isso, imagens, servem como bengalas, né? Ou como exatamente. as rodinhas da bicicleta para que depois a gente consiga andar sem as rodinhas por círculos maiores no universo. Exatamente. Então, acho que chegou a hora, a Isso. gloriosa hora da nossa técnica. Parabéns a todos vocês que se aprofundaram neste conhecimento até aqui. Eu separei por capítulos aqui embaixo, o capítulo explicando a técnica e o capítulo da técnica. Parabéns a quem viu toda a explicação, porque vai poder integrar de forma muito melhor na sua vida. Deus-se, por favor, nos contemple com esta poderosa técnica. Então, para realizar a técnica é bem simples. Vai pegar esse símbolo da transmutação. Eu vou colocar na tela. Tá. O símbolo da transmutação visualizado entrando de lado, pode ser lado direito, pode ser esquerdo, né? Então, aí, em vez de serem esses círculos que aparecem assim na frente, nós vamos visualizar um círculo de lado, aqui de lado. Então, o círculo maior vai formar um elo, como se fosse um elo assim, né? Esse aro maior, e ele vai ser visualizado entrando de lado, na largura máxima dos nossos ombros. Anéis assim. Isso, anéis que entram do lado, né? Então, em vez de ele estar chapado aqui assim, ele vira e nós visualizamos ele entrando de lado. Quando nós visualizamos ele entrando de lado, nós nos concentramos nesse círculo mais externo, né? Tem uma imagem ali que mostra Os dois anéis que giram em torno desse anel central. E só o círculo externo mesmo, só o maior. O maior
Aí esse maior nós visualizamos do alto da cabeça até a pelvis, tá? Pode ser até a pelvis, se a gente estiver sentado, tá? Até a pelvis ali, até as nádegas, digamos assim, né? E visualizamos esse símbolo girando de trás para frente, no sentido mesmo, circulando. Só esse círculo externo, bem externo. E automaticamente, depois de 1 ou 2 minutos, os demais círculos, eles vão começar a fazer o seu trabalho, girar, tá? Então, a concentração mesmo é só nesse círculo mais externo. Deixa eu ver se eu entendi. Os 3 círculos internos entram na diagonal. Sim, são 4, né? São 4. Ó, aqui, se a gente visualiza aqui, esse lateral aqui, ó, tá vendo? O maior e os 3 internos, né? Isso, os 3 internos a gente não precisa se concentrar. A Tá. gente só sabe que eles estão ali. A gente se concentra só nesse bem externo e vai fazendo ele girar. Vai fazendo girar, visualiza girar, que aí os demais círculos, eles vão automaticamente começar a girar também. Cada um pode girar em uma direção diferente do outro, mas por 1 ou 2 minutos a gente visualiza só esse círculo externo girando de trás para frente. Se a respiração for um pouco mais tranquila e suave também, isso vai ajudar muito no exercício. Nós vamos ficar visualizando esse círculo externo girando, de trás para frente, de trás para frente, fazendo circular a nossa energia toda, a energia do nosso corpo, toda a energia interna circulando de trás para frente. E aí, nesse momento, alguns já conseguem sentir ou visualizar aqueles outros círculos girando, não importa a direção, não importa nada, importa a concentração só, mais 1 ou 2 minutos nesse círculo externo, sentindo essa energia entrando e circulando. A gente pode ficar em silêncio 1 minutinho. Fechando os olhos, né? Sempre circulando esse símbolo, esse círculo externo, fazendo girar de trás para frente. Respiração profunda. Inspira, faz girar de trás para frente, expira, girando. Essa é uma introdução ao exercício, né? Depois, quando quiserem fazer de novo, o interessante seria ficar deitado de lado, que facilita essa entrada do símbolo. E quando a gente abre os olhos, já vai sentir uma diferença aí na nossa energia, na nossa vitalidade. Isso aí vai ficar acumulado conosco. É muito interessante, assim, né, quando a gente está, por exemplo, com uma cabeça meio turva, assim, né, cheia de confusão, cheia de pensamentos, assim, então, 2, 3 minutinhos, 5 no máximo, fazendo isso aí, na hora que está cansado, está esgotado, muda tudo. E Nossa. a consequência que fica é também essa, né, depois pode fazer uma meditação, né, se estiver fazendo ali uma meditação bem tranquila, sentadinho, visualizando. Depois vai certamente vir à consciência algumas necessidades reais que a gente precisa, algo que a gente precisa olhar, né, que não está vendo, olhar, e aí pode levar isso para uma meditação mais profunda também. Então, acredito que depois aí, vendo os comentários, a gente vai ver assim como muda o ânimo, muda o foco, muda a concentração, muda a maneira como a gente vê a situação imediata que a gente estava vivendo, né? Nossa, eu fiquei aqui em silêncio. Tá tão bom. É bom, Ficou é um bom. foco, né? Dá Então, um foco nos assim dá vontade mental. de agora fazer alguma coisa bem concentrado, assim? Bem tranquilamente. Isso. Uau, mas é incrível como é rápido. É rápido. Eu não tinha visto essa técnica no teu manual. É uma técnica lá de nível 3, é uma técnica bem... E assim, ó, é certo que vão sentir a energia. Agora, eu só quero dizer assim, imagine uma correta iniciação e o treinamento, né? Então, o Moitian, assim, é realmente algo profundo e eu realmente deixo aqui como um grande presente, porque é uma técnica, assim, bem profunda e que a maioria, às vezes, eu também quis fazer isso aqui, porque a maioria, até dos alunos ali, passa por cima dessa técnica
e não entende que ela é tão importante e tão rápida e tão significativa. Assim, eu gosto muito, muito mesmo, muito, muito dessa técnica. Imagina tudo que se pode encontrar no manual do Monchan. Eu vou deixar os links aqui na descrição. São gratuitos, né, Delci? Tem na Hotmart tem hoje está com um valor simbólico assim de R$ 9,90 por causa dos custos lá da Hotmart mesmo, né? E pega todos ali. Perfeito. Acho que é uma bagagem que a pessoa vai ter por 700 páginas lá, então tá. Pro resto da vida a pessoa vai ter conhecimento, conteúdo. Eu acho que para daqui a 500 anos ela vai dizer assim, vou estar concluindo o manual. Não tenho a menor dúvida, porque tem algumas coisas que acontecem, né, que é a renovação desse conhecimento, né, ele é sempre vivo, então é algo bem interessante, a gente precisa sempre de alguma coisa dali. Até hoje, eu ainda abro alguma página e digo, opa, isso aqui tá aqui, eu preciso. Uhum. E fui eu que escrevi. Sim. Eu recorro periodicamente. Até hoje, 20 e tantos anos, eu acho que eu conheci o Monchan. Delci, eu quero te agradecer infinitamente pela tua magnânima presença aqui no nosso videocast. Seja sempre muito bem-vindo e convido a todos a visitarem teu canal. Muito obrigado, Delci. Eu que agradeço mesmo, profundamente, muito mesmo. Obrigado pela oportunidade, pelo teu tempo, né, que é o maior valor que a gente tem. Então, obrigado mesmo. Obrigado, Delci. A gente que agradece a tua presença ilustre aqui no canal, iluminando nossos finais de semana. Pessoal, eu espero que tenha gostado, que tenha sentido essa poderosa energia. Deixe nos comentários suas descrições, seus relatos e traga mais perguntas pro Delci pra gente fazer um novo vídeo com novos assuntos sobre Andrômeda e tudo mais. Então, agradeço, deixe um like no vídeo, apertem esse botãozão para se inscrever se não for inscrito e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!